Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite também, já que eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo essa videoaula. A gente vai pegar o capítulo 4, tá bom? Do livro de Física do 9º ano, e ele vai tratar sobre ondas eletromagnéticas e seus usos no cotidiano. Já que o que a gente vai pegar são aplicações, vamos começar fazendo logo uma, tá bom? O que eu quero de vocês? Peguem um controle da sua casa e seu celular. Liguem aí a câmera do seu celular, tá bom? E coloquem ela em relação ao controle. E agora apertem qualquer botão do controle. Vocês vão enxergar isso aqui. Tá todo mundo vendo uma luzinha aí? Isso está mostrando que o controle, ele emite um tipo de onda eletromagnética, tá bom? Mas a pergunta é, por que a câmera do celular está enxergando e por que meu olho não, tá bom? Isso daí é uma resposta que a gente vai ter mais à frente ao decorrer desse slide dessa aula, tá bom? Vamos continuando. Primeiro, vamos dar só uma revisada no que seria uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética é aquela onda que ela não precisa de um meio para se propagar. Ou seja, no vácuo, esse tipo de onda vai se propagar tranquilamente, tá bom? E como o próprio nome já diz, a onda eletromagnética ela é formada por dois campos, o campo elétrico e o campo magnético, tá bom? Veja só algumas características de onda que a gente já estudou no capítulo passado e vamos revisar antes de continuar esse slide. A primeira característica é o comprimento de onda. Ela é a distância entre dois picos de onda, também chamado de crista, tá bom? Ou a distância entre dois vales, que é o ponto mais baixo da onda. Tem também um negocinho que é chamado de amplitude da onda. O que seria essa amplitude da onda? É a distância entre o ponto central da onda e o pico, que é o ponto máximo, ou também o vale, que é o ponto mínimo de onda, tá bom? Veja só, mais uma característica de onda que eu posso citar aqui, que é uma grandeza, é a frequência da onda, que é dada em hertz, e ela é o número de ciclos que a onda vai fazer por unidade de tempo. Nesse caso, a nossa unidade de tempo é o segundo, então vai ser o número de ciclos por segundo. Veja só, como eu acabei de falar, essa onda ela é composta por dois campos, o magnético e o campo elétrico. Quando o campo elétrico está atingindo o seu ponto máximo, o magnético também vai atingir o seu ponto máximo. Quando ele atinge o ponto mínimo, o outro também vai atingir o ponto mínimo, tá bom? Então, toda vez que um campo cresce, o outro acompanha aí o seu crescimento. Veja só, o nosso olho, ele só é capaz de captar uma parte da frequência de ondas eletromagnéticas que existe. Essa parte de frequência é chamada de espectro visível, tá bom? E ele está na faixa de frequência aí de 4 vezes 10 a 14 Hz e 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Veja só, cada cor que a gente enxerga, ela vai ter uma frequência diferente. A cor que tem a menor frequência de todas é chamada de vermelha, tá bom? Que é a cor que está simbolizada aqui em cima. Em compensação, lembrando de uma relação lá do capítulo anterior, toda vez que a gente tem uma frequência muito alta, a gente tem um comprimento de onda muito baixo. Em compensação, toda vez que a gente tem um comprimento de onda muito alto, a gente tem uma frequência muito baixa. É o que está acontecendo aqui com a cor vermelha. O comprimento dela é o maior que tem nas cores visíveis. Porém, a frequência dela é a menor, tá bom? Já se pegando a onda que tem a maior frequência, a gente vai ter o violeta, tá bom? Em compensação, ele vai ter o meu menor comprimento de onda. Ora, professor, mas então isso daqui é o limite que a gente enxerga? Exatamente, é o limite que o nosso olho pode perceber. E exatamente na parte da retina do olho, que é onde é formada a imagem, tem um sensor que é capaz de diferenciar a frequência, tá bom? E por isso que a gente enxerga determinadas cores. Esse sensor é chamado de cone, tá bom? E é ele o responsável por fazer com que a gente consiga enxergar cada cor de uma forma diferente. Veja só, já que a onda de cor violeta é a que tem a maior frequência, qual é a onda eletromagnética que está com a frequência maior do que ela e a gente não enxerga? É a ultravioleta.
Veja que aí o nome já está dizendo tudo, ultra, grande, tá bom? Maior. Então a cor violeta é perseguida ali, consequentemente, da onda eletromagnética ultravioleta. Nesse caso aqui, a que tem a menor frequência é a cor vermelha. Então, abaixo dela, quem é a onda eletromagnética que vai ter uma menor frequência? Vai ser o infravermelho. Veja que esse nome veio justamente para dizer que está logo abaixo da frequência da cor vermelha. Abaixo ainda dessa frequência, a gente vai ter a micro-onda e vai ter a onda de rádio também. E acima da frequência do ultravioleta, a gente vai ter ali embaixo o raio X e o raio gama. Veja só, a energia de uma onda, ela depende da sua frequência, tá bom? Então, quanto maior a frequência de uma onda, maior também será a sua energia. Ou seja, se isso for aplicado ao corpo humano, quanto maior a energia de uma onda, maior será o dano que ela pode causar ao seu corpo. Aqui está o espectro agora eletromagnético, ou seja, de todas as ondas que existem. Veja que o que a gente enxerga é apenas essa pequena porção aqui do todo de onda eletromagnética que existe, tá bom? Continuando, vamos agora a algumas aplicações. O rádio e a televisão. Bom, a transmissora de rádio, ela faz o seguinte, ela pega uma onda sonora e capta ela através de um microfone, parecido com o que esse daqui está fazendo comigo, tá bom? Então, ele está pegando essa onda sonora, captando e transformando ela em energia elétrica. Essa energia elétrica é passada para um transmissor, onde ela vai ser transformada em uma onda eletromagnética. Que tipo de onda eletromagnética é essa? Uma onda de rádio, daí o nome da emissora ser chamado de rádio também, tá bom? Essa onda eletromagnética vai para a antena, onde ela é emitida no meio ambiente, tá bom? E ela pode ser emitida até uma distância de 100 km. Após chegar no aparelho da sua casa, a antena do rádio da sua casa vai captar essa onda eletromagnética, a onda de rádio, vai converter ela em uma energia elétrica e a boca de som vai pegar essa energia elétrica e converter em onda sonora. É assim que funciona a emissora de rádio e o aparelho de rádio que está na sua casa. Parecido e coincidentemente com esse funcionamento existe a televisão. Qual é a grande diferença de um para o outro? Que o rádio ele vai estar convertendo sempre em onda sonora, e já a televisão vai ser onda sonora e onda eletromagnética, que é o caso da luz, tá bom? Veja só, e como é que eu codifico, diferencio uma emissora da outra? Através de duas grandezas, a amplitude, que a gente já viu, e a frequência. Quando ela é codificada em relação à amplitude, a gente diz que ela está ali em AM, amplitude modulada. Quando é em relação à frequência, a gente diz que ela está ali na faixa de FM, frequência modulada, tá bom? Veja só, pegando esse caso da frequência, isso daí também pode ser aplicado no cotidiano de outras formas. Por que que não se pode ter uma rádio pirata, tá bom? Tem toda uma certa quantidade de impostos que são cobrados, tá bom? Como todo comércio, para uma rádio. E se eu faço uma rádio pirata, ela pode acabar atingindo a mesma frequência da rádio legalizada. Se essa frequência for próxima ou igual e ela tiver uma fase diferente, ela pode acabar fazendo a interferência destrutiva. O que é isso? As ondas vão se anular, fazendo com que atrapalhe o sinal, tá bom, da onda de rádio legalizada. Isso também funciona lá no avião, tá bom, esse princípio. Por isso que se manda desligar o telefone em um avião, ou até agora, para os mais modernos, colocar no modo avião. Para quê? Para que ele pare de emitir ondas, tá bom, que podem alcançar a mesma frequência com que o piloto se comunica com sua torre de controle, assim evitando um possível acidente. O forno micro-ondas. Como o nome já está dizendo, ele vai usar que tipo de onda? Micro-ondas, exatamente. E como é que isso é gerado? Dentro do forno micro-ondas tem um aparelho chamado magnetron. Esse aparelho vai gerar micro-ondas, ela vai agitar mais o grau das partículas, fazendo com que elas aumentem a sua temperatura, tá bom? Ah, professor, mas as micro-ondas são nocivas ao corpo humano? Não! A micro-onda tem uma frequência muito baixa, fazendo com que sua energia também seja muito baixa. Só que mesmo assim, para
precaução, existe um dispositivo, tá bom, de segurança, que é posto ali no vidro, onde a gente fica olhando o alimento girar. Qual é esse dispositivo? Vocês já devem ter visto uns orifícios em forma circular ou até em forma quadrada. Aquilo ali é o que a gente chama de malha. Aquela malha, ela tem uma distância que é menor do que o comprimento de onda da micro-onda, tá bom? Fazendo com que ela não consiga ultrapassar aquela superfície. Então a gente está seguro em olhar um alimento girando pelo micro-ondas. Celulares e computadores. Veja só, esses vão transformar ondas sonoras e eletromagnéticas em micro-ondas agora, tá bom? Diferente lá do rádio, né? Isso ele transformava a onda sonora em ondas de rádio. E a frequência, naturalmente, que ele vai emitir é 700 MHz e 2.500 MHz, tá bom? O computador, ele também emite e recebe essa frequência, fazendo com que o celular e o computador possam se comunicar através dela. Agora vamos pegar um pouco de aplicação dessas ondas, só que na área da medicina, tá bom? E em relação ao seu corpo também. Veja só, vamos pegar logo a radiação infravermelha, que é derivada de quem? Da onda infravermelha. Essa radiação também é chamada de radiação térmica. Por quê? Porque ela está ligada diretamente à quantidade de calor que um corpo está emitindo. Como é que eu posso aplicar ela no cotidiano? Eu posso usar um óculos de infravermelho. O que é que ele vai captar? A quantidade de calor que está sendo emitida por um corpo. Ou seja, em um local escuro, um corpo que emite calor pode ser identificado por esse óculos, que é o que está sendo mostrado nessa imagem aqui. As cores que forem mais claras serão atribuídas a corpos que têm maior temperatura. As cores mais escuras a corpos que têm menor temperatura. Se a gente pegar a imagem de um corpo humano, sinal o corpo de uma mulher aqui, a gente vai ver que algumas partes do corpo têm maior temperatura, cores mais claras, e outras têm menor temperatura, cores mais escuras, tá bom? E isso também vai ajudar a gente a ver onde é que o corpo tem menor temperatura. Veja que aqui na extremidade sempre acaba tendo uma cor mais escura. O que é que isso significa? Que próximo à pele da gente, a temperatura do nosso corpo é menor do que na parte interna, tá bom? Vamos lá. Essa onda, ela vai estar entre 10 a 11 Hz e 10 a 14 Hz. Se você for exposto demais a essa onda, ela pode lhe provocar queimaduras e também pode criar catarata no seu olho, tá bom? Próxima onda, radiação ultravioleta. Essa onda vai estar na faixa de 10 a 14 Hz e 10 a 16 Hz, ou seja, ela já está acima do espectro visível, ela já tem uma energia maior do que a que a gente enxerga, tá bom? E ela já pode causar, então, um certo dano ao nosso corpo. Essa onda, ela também pode ser usada para o bem, tá bom? Então, ela produz vitamina D no nosso corpo. E qual é o melhor horário de captar essa onda? E por onde que ela é produzida? Pelo sol. Então, quando você fica exposto ao sol entre até 10 horas, no caso da manhã, e após 15 horas da tarde, você vai captar ondas ultravioletas que não sejam danosas ao seu corpo, tá bom? Porém, se você pegar no período entre 10 e 15 horas, isso daí pode fazer mal ao seu corpo. E que mal é esse? Ela pode causar uma probabilidade maior de você ter câncer ou até um envelhecimento precoce, tá bom? Na medicina, esse tipo de onda é usada para esterilizar instrumentos e também para endurecer resinas, no caso da odontologia, tá bom? Só que veja só, professor, quando eu escuto esse tipo de onda lá em algum comercial, por exemplo, de protetor solar ou até daquelas camisas UV, eles sempre falam UVA e UVB. Qual é a diferença disso? Existem, na verdade, 3 tipos de onda ultravioleta, tá bom? UVA, UVB e UVC. Mas por que que eu nunca escuto falar do UVC? Porque ele fica retido na camada de ozônio, tá bom? Essa onda, por sinal, é a mais perigosa da ultravioleta, é a que tem mais energia, só que ela fica retida ali na camada de ozônio, então não preciso me preocupar com ela. O UVB, ele tem a frequência intermediária, logo vai ter a energia intermediária, e o que tem a menor é a UVA. Quando é que o UVB vai ser mais emitido? Justamente entre o período de 10 e 15 horas. Por isso que tenta se evitar
de se expor ao sol sem uma proteção nesse período, tá bom? Raio-X. Antes de eu falar sobre o raio-X, eu vou dizer uma curiosidade sobre ele. O cientista Wilhelm Conrad estava fazendo um estudo com um tubo de raios catódicos e ele acabou encontrando um ente físico que ele não sabia a natureza física desse ente. Como ele estava estudando raios e ele não sabia que raio era aquele que ele tinha descoberto, ele chamou de raio X, daí o nome raio-X, tá bom? Veja só, essa radiação ela vai estar entre 10 a 16 Hz e 10 a 19 Hz. Essa radiação é muito danosa, tá bom? Ao corpo, então ela pode causar muito mal. Em consequência, ela também pode ser utilizada na medicina para fazer alguns exames. Dois deles são a radiografia, que está sendo mostrada até aqui nessa imagem, e a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, ela naturalmente vai ser utilizada para você captar uma imagem 3D de vários órgãos. Já a radiografia para você captar um certo trauma que você teve, a uma queda ou a algum certo acidente. Nesse caso, veja o seguinte, que na radiografia a gente vai ter umas partes mais escuras e outras mais claras. A parte mais escura é a que recebeu maior quantidade de radiação, tá bom? Nesse caso, na parte ali mais branca, que está mostrando os ossos, significa que ela recebeu menor quantidade de radiação. Como é que isso acontece? O osso ele acaba absorvendo mais radiação do que os outros órgãos, fazendo com que a radiação na parte da chapa abaixo dele seja menor. Então, por que a parte do osso fica branca? Porque o osso absorve mais radiação do que a maioria dos outros órgãos, tá bom? Mais uma coisa, se emitido demais essa radiação em relação ao seu corpo, ela pode provocar umas mudanças, alterações no DNA, tá bom? E isso provoca o câncer, diferente, tá bom, da ultravioleta. O que eu falei sobre a ultravioleta? Que ela podia aumentar a probabilidade de você ter um câncer. Essa daqui não, ela realmente vai causar o câncer, tá bom? Ela vai alterar e fazer uma mutação no seu DNA. Por isso que se tem um certo número mínimo de vezes que você faça tomografia computadorizada, raio-x, mamografia, que se usa também desse tipo de onda eletromagnética. Não vá estar fazendo isso várias vezes por ano, tá bom? Certo que, na maioria das vezes, o que é que o médico vai falar? Se o benefício for maior do que o malefício, então vale a pena fazer o exame. Mas não precisa ficar com medo, tá bom? Não é uma vez ou duas que vai fazer com que você tenha câncer, tá bom? No ano. São um certo número de vezes aí que você pode fazer esse exame. Claro, você não vai quebrar o braço 3 vezes ao ano, 4 vezes para precisar estar fazendo raio-x diretamente, né? E por último, em relação a essas radiações de alta frequência, a gente tem a radiação gama, que é uma radiação muito famosa, não é isso? Eu acho que todo mundo já está lembrando dela. Quem assiste filme, quem lê quadrinho, quem assiste anime também, já sabe que radiação é essa. É uma das radiações mais famosas que existem nos quadrinhos. É justamente a radiação que deu origem ao Hulk, tá bom? É a radiação gama. Nesse caso, essa radiação ela vai estar com a frequência maior do que 10 a 19 Hz, ou seja, ela é a que vai causar o maior dano ao seu corpo. E nesse caso, ela é emitida pelo urânio, césio, cobalto e o tório, tá bom? Que são elementos atômicos. Nesse caso aqui, essa radiação ela também pode causar o câncer, mas também pode ser utilizada na medicina, através da radioterapia. O que é que a radioterapia vai fazer? Ela vai pegar um tumor, uma célula cancerígena nesse caso, e vai destruir. Porém, ao mesmo tempo que ela destrói a célula cancerígena, ela também vai acabar afetando a célula saudável, tá bom? Fazendo com que você tenha algumas complicações, exemplo, náuseas, ânsia de vômito, tá bom? Diarreia. Então, ela não apenas é benéfica, como ela tem uma energia muito alta, ela acaba causando malefício. Só que, novamente, na medicina se utiliza como? Se o benefício é maior do que o malefício, a gente utiliza essa radiação, tá bom? E para finalizar as aplicações de ondas eletromagnéticas, a gente tem aqui a onda de rádio, tá bom?
que é a que tem a menor frequência, em compensação, maior comprimento de onda. A onda de rádio ela pode ser aplicada no exame de ressonância magnética. Para que é que serve esse exame? Para formar imagens 3D de alguns órgãos. Diferentemente da tomografia computadorizada, essa imagem aí só vai funcionar em órgãos que tenham uma capacidade de grande acúmulo de água. Por isso de na ressonância magnética sempre se pedir para que você tome bastante água antes de fazer o exame, tá bom? E por fim a gente tem a aplicação de uma onda eletromagnética que a gente pode ver, ou seja, está ali no espectro visível. Quem é ela? O laser. O laser hoje é aplicado na medicina como um tipo de bisturi. Como é que isso acontece? Bom, devido à sua alta energia, ele faz um corte e ao mesmo tempo que ele corta, ele começa a cauterizar o ferimento, fazendo então com que a pessoa que faz esse tipo de cirurgia aqui tenha um tempo de repouso bem menor do que uma cirurgia feita com um bisturi antigo, tá bom? Agora, vamos para a melhor parte, né? Atividade, tá bom? Vamos ler a primeira. Emissoras de rádio operam emitindo ondas eletromagnéticas em uma determinada frequência por meio de torres de transmissão. Para que essas ondas sejam transmitidas pela torre de uma emissora, é preciso que dê uma lidinha, pause o vídeo rapidinho, tá bom? E veja qual que vai ser a resposta. Nesse caso aqui, a resposta para a gente é justamente a letra C. Lembra lá do que eu falei? O microfone capta o som e ao final de todo o processo ele vai transformar o som em quê? Em uma onda eletromagnética. Que onda eletromagnética é essa? A onda de rádio. É isso que está sendo falado aqui. Segunda questão. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunidades via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de... Leiam novamente aqui as alternativas e me digam qual é a correta, tá bom? Indo agora para a resposta correta, vai ser exatamente a letra D. Lembra que eu falei lá do caso da aplicação de interferência destrutiva? Quem podia fazer essa interferência destrutiva era frequências próximas ou iguais a que já está sendo emitida. Questão 3. O exame de ressonância magnética permite obter imagens em alta definição do interior do corpo. A máquina que realiza esse exame tem um grande eletroímã que cria um campo magnético ao redor do paciente. Além disso, o aparelho emite um tipo de radiação eletromagnética. Os raios emitidos pelo aparelho de ressonância magnética são classificados como... Bom, esse daqui foi o último tipo de onda que eu falei. Então tá todo mundo com a lembrança, né? A onda que gera o exame de ressonância magnética é justamente a onda de rádio, tá bom? E para finalizar, só a última questão. Em uma radiografia, os ossos aparecem de cor clara, pois... Dê uma lidinha de novo aí, pausa o vídeo se preciso, e me diga qual é a correta. Isso aí, a correta é exatamente a letra A. Lembra lá, o osso, ele acaba absorvendo mais radiação do que os outros órgãos do corpo humano, tá bom? Por isso ele fica com cor clara. Desde já, bons estudos e até a próxima videoaula.